Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, que privilégio, Senhor amado, nós estarmos aqui na sua presença, Senhor, te buscando, gratos, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos vivos, meu Pai. Porque como diz na sua palavra, somente para os vivos há esperança. Para a sepultura, meu Pai, onde todos nós iremos, não há mais nada o que ser feito. E se nós temos essa oportunidade, meu Pai, nós podemos mudar o rumo do nosso destino, Senhor, como também estabelecer com mais força o padrão correto, Senhor. Nós temos essa grande oportunidade de deixar um legado, Senhor amado, para as próximas gerações, de não deixarmos, Senhor, uma marca de derrota, de peso, de portas abertas, meu Pai, mas nós podemos tomar decisões, Senhor. Porque quando chegar o dia, Senhor, de prestarmos contas ao Senhor, aquele dia que nós tenhamos muitos créditos, meu Pai, que nós tenhamos muitas coisas para que o Senhor fale a nosso respeito, mas que nós não sejamos, meu Pai, de forma alguma, em nome do Senhor Jesus, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, falamos do Senhor, e o Senhor olhar para nós e dizer, afastem-se de mim que eu não te conheço, vocês que são praticantes da iniquidade. Nos ajuda, Senhor, que nós venhamos a ter a consciência para mudar, consciência para fortalecer nas áreas, meu Pai, que talvez estejam ainda fragilizadas. Consciência, meu Deus, para não carregar mais os pesos, Senhor, da velha vida. Quantos pesos, meu Pai, quantas coisas, quantas cargas diabólicas que talvez nós ainda carregamos, Senhor. O fardo do Senhor é leve, mas nós temos uma cruz para carregar. Mas muitos, infelizmente, que não querem carregar uma cruz, mas carregam um fardo tão pesado nas costas, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda a abrir os olhos. Ajuda a cada um de nós, meu Pai, a enxergar a grande vida que o Senhor tem para nós. Como nós acabamos de cantar, meu Pai, eu sou quem o eu sou diz que eu sou. Quantas coisas ruins que nós talvez acreditamos, meu Pai, ao longo da nossa história, da nossa vida, de que nós não somos capazes, que nós precisamos nos afirmar de alguma forma, que nós precisamos parecer uma coisa. Não, o eu sou diz quem eu sou. Eu sou aquilo que o Senhor disse que nós somos a sua imagem e semelhança, que nós temos um espírito corajoso, que nós somos poderosos, meu Pai, que nós somos semelhantes ao Senhor, que nós temos a plenitude do Senhor nas nossas vidas, meu Pai, que nós poderemos fazer obras ainda maiores do que o Senhor fez. Então nos ajuda a acreditar nas verdades, meu Pai, e não mais em tantas mentiras. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos, tira as vendas, tira as escamas, meu Pai, tira as escamas dos nossos olhos, nos ajuda a enxergar, meu Deus. Nós vemos na sua palavra, Paulo, precisando tirar as próprias escamas, para depois tirar as escamas dos outros. O Senhor diz que ele foi levantado para abrir os olhos de muitos, mas antes de abrir os olhos de alguém, nós precisamos enxergar direito. Então que nós venhamos a olhar para nós mesmos e ter as atitudes que o Senhor espera. Não as atitudes que nós queremos ter, mas atitudes que o Senhor espera de cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, por falhas, por pecados, erros, negligências, situações que deixamos passar, meu Pai, que fomos negligentes com a fé, com a nossa vida, que não representamos bem o Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abra as nossas mentes, nos ajuda a crer, Senhor. Porque se nós não acreditarmos, nós não faremos, porque nós somos o fruto, o resultado das nossas crenças. Se nós não acreditarmos, nós não vamos fazer. Então que nós venhamos a ter consciência, acreditar na verdade, para viver uma vida plena. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo.
cada um, Senhor amado, que está pela transmissão na nossa igreja virtual, cada um que está nas igrejas, meu Pai, que está buscando o Senhor com toda a sua força, que não foi parado pelo trânsito, por cansaço, por qualquer razão, Senhor, mas que tem no seu coração: eu estarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então que ninguém busque, Senhor, facilidades, porque o diabo está ao derredor buscando oportunidades para entrar, para atacar, para devorar aqueles que estão distraídos, meu Pai. Então que nós estejamos muito alertas, muito atentos, para nós não cairmos nas armadilhas do mal. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe essa semana, que nós possamos sair daqui muito mais abençoados do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Diga: eu tenho a unção de Josué, a unção de conquista sobre a minha vida, e eu estou conquistando, dia após dia, a minha terra prometida. Você crê? Então assim já é, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. É o que nós sempre falamos: não desperdice cada momento. Tem gente que às vezes nem considera muito o momento do louvor, até considera como um atraso normal, mas não desperdice. Não acha, não, já estou chegando para a palavra, então já deixa o louvor para depois. Não, é adoração, é uma oração, é muito importante. Então se entregue. O Senhor diz que tem saudade da tenda de Davi, do tempo daquela tenda simples, mas com aquela adoração que Davi, como diz a palavra, ele dançava e pulava com todas as suas forças. Então, que todas as suas forças, às vezes você teve um dia difícil, um dia puxado, pesado, enfrentou um trânsito aí desagradável, mas você está aqui. Então, se entregue com todas as suas forças na presença do Senhor. Tenha saudade, persiga esse alto padrão de dependência. Não venha, vou para o culto. Não, você vem para adorar. Você vem para crescer, você vem para sair muito melhor, para sair mudado, transformado, renovado. Amém, pessoal? Amém. Diga comigo, por favor: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Deixa eu começar aqui com a passagem de Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, fala comigo, dela não comerás. Diga comigo, por favor: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perfeito. Ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus falou com quem, pessoal? Com Adão. Deus disse isso para Adão antes da Eva ser criada. E o Senhor disse: no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então você já está avisado. E a gente sabe, a nossa morte física é muito simples. É simplesmente quando termina o nosso tempo aqui. Mas a pior morte é essa que talvez eles não tiveram esse entendimento. Que o Adão não teve, Eva depois não teve também. Que a pior morte é aquela que é espiritual. Porque a morte espiritual, fala comigo, a morte espiritual é a separação de Deus. Esses dias a gente até falei essa colocação, né? Que o inferno, ele não é o pior lugar possível porque lá habita o diabo, mas ele é o pior lugar possível porque lá não habita Deus. Lembram disso?
O pior lugar para se estar é onde Deus não está. Então a morte mais perigosa, mais dolorosa, é aquela que nos afasta do Senhor. Porque a gente sabe, aquele que está em Cristo, ele não morre. Viver é para Cristo, morrer é com Cristo. É lucro, é vantagem, fica até melhor. Então um cristão, ele não tem medo da morte, a gente sabe disso. A gente vê o mundo aí desesperado, né? Um senso de autopreservação, por quê? Porque tem medo do depois, tem medo do pós. Muitos dizem que não acreditam em nada, né? Mas tem um medo de morrer, de terminar os dias. Então deve acreditar em alguma coisa, mas nem entende o que acredita, qual a mentira que acredita. Então a pior separação é aquela de Deus. Aqui em Gênesis 3, a gente vê a sequência. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores, do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Fala comigo, nem toquem nele. Ok? Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Verdade. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore, fala comigo, parecia agradável. Fala de novo, parecia. Parecia agradável ao paladar. Fala comigo, era atraente aos olhos. Lembra que a bispa falou? Aquele que vive para agradar os olhos pode terminar os dias sem eles. Lembram disso? Era atraente aos olhos. A imagem, a casca. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, claramente, a gente vê aqui um acréscimo, né? O Senhor falou aqui com Adão: não comerás, porque dela, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui ela fala assim: não coma nem toque, senão a gente vai morrer. Deus não disse isso. Eva acrescentou. Então aqui é claro a diferença de um conhecimento que foi, fala comigo, revelado, e um conhecimento que foi ensinado. Fala, ensinado. A diferença de um conhecimento que foi revelado e de um ensinado. Adão recebeu o conhecimento por revelação. Eva recebeu apenas uma informação. Isso faz total diferença nas nossas vidas, pessoal. A gente citou Adão e Eva, mas isso faz diferença na nossa vida. Quando nós conhecemos a Deus, apenas de ouvir é um nível de entrega e de obediência. Se você conhece a Deus apenas de vir no culto, de ouvir uma palavra, você tem um nível de entrega e um nível de obediência. Mas quando você conhece a Deus, faz assim, aqui dentro. Quando nós conhecemos Deus aqui dentro, fala comigo, é por revelação. Quando é por revelação, aí é totalmente diferente. Porque a revelação, ela expande, ela explode o nosso conhecimento, ela explode o nosso entendimento. Nós nos tornamos pessoas de um alto nível de consciência. Fala comigo, sem consciência, não tem mudança. Se eu conheço a Bíblia, se eu conheço Deus, se eu conheço Jesus apenas de informações, eu não tenho consciência ainda para mudar. Por que que tem tantos crentes que têm uma vida derrotada, que agem pior que o ímpio? Porque tem apenas uma consciência limitada. Apenas receberam informações, participaram de cultos, cursos, mas não está aqui dentro. Porque quando está aqui dentro, o nível de consciência exige uma mudança. Por isso que o tratamento com Adão foi pior, porque ele recebeu mais. A palavra diz que se nós recebemos um entendimento revelado e mesmo assim nós caímos, nós abandonamos,
A palavra diz que é impossível haver arrependimento. Se uma pessoa que tem um alto nível de conhecimento, que foi tão longe, e ela ainda mesmo assim, ela cai, a Bíblia diz, chama de impossível que ela recupere aquilo, que ela recupere o temor, que ela recupere aquela fome, aquela sede do Senhor, porque ela foi muito longe, ela conhece muito, ela sabe, mas ela não quis obedecer. Então nós estamos aqui recebendo informações, e a maioria dessas informações que nós vamos receber hoje, ela não é novidade. Por isso a necessidade tão grande de nós não recebermos mais informações, mas nós recebemos uma revelação profunda. Revelação profunda, íntima e pessoal. A bispa já falou tantas vezes, tantos cultos, dessa profundidade, dessas águas profundas. É igual quando a pessoa conhece as passagens, por exemplo, dos dízimos das ofertas. Por exemplo, hoje na reunião do Melhor da Terra. A pessoa, quando ela tem apenas um conhecimento de informação e não de revelação, o que ela pensa? Eu vou dizimar, ofertar para Deus me dar dinheiro, Deus me abençoar. Mas aí quando alguma coisa não está certa, o que ela faz? Ela tira de Deus. Ela deixa para depois, ela paga tudo primeiro. Ela pensa, né? Eu vou pagar isso daqui, eu tenho que resolver esse problema aqui, depois eu pago em dobro, depois eu pago 2 vezes. Não houve a revelação ainda. Porque uma pessoa que apenas recebeu informação, se ela tiver uma conta para pagar, uma dívida para sanar, e ela tiver que dizimar e ofertar, como ela apenas recebeu informações, ela vai achar um absurdo. Como assim? Deus quer que eu fique inadimplente? Deus quer que eu fique devendo na praça? Não, Deus quer que você priorize Ele. Aí que está a revelação. Não é o dinheiro, são princípios. A Bíblia nos ensina sobre as primícias. A Bíblia nos ensina sobre princípios, sobre os primeiros frutos. A palavra nos ensina em várias passagens dos primeiros frutos da terra, das primeiras crias dos animais. A gente pode ver no próprio problema que teve lá o Caim. Deus recebeu as primícias da oferta de Abel, mas não recebeu de Caim, porque Caim não fez da forma correta, ele fez de qualquer forma. Abel fez de uma forma certa, por isso que ele foi aceito. Então não é o objeto, é o princípio, é o coração. A pessoa fala, não, eu vou fazer quando eu tiver, não vai ter, porque não é assim que funciona. Deus, quando ele chamou aqui o Adão, ele chamou Adão, ele não falou Adão e Eva, ele falou, Adão, onde você está? Porque ele falou com Adão primeiro. Foi com ele que ele tinha falado. Foi com ele. Então ele recebeu mais. Nós temos recebido mais. Você está num lugar que não brinca com a sua inteligência, mas que te ensina a palavra. Que não fala que tudo vai acontecer se simplesmente você fizer alguma coisa. Não, vai acontecer mediante o cumprimento de princípios da palavra. Então nós recebemos muito de Deus. Nós recebemos tudo, na verdade, através de Jesus. E nós temos tudo de Deus através da obediência. Mas muitos, infelizmente, escolhem entregar, como o diabo falou para Jesus. Olha, eu recebi isso, mas eu posso te entregar, posso dar a quem eu quiser. Por quê? Quem entregou? O Adão. Adão recebeu tudo, mas ele não valorizou, ele entregou, ele perdeu. Então nós recebemos tudo de Deus, se nós obedecermos. Mas muitos ainda escolhem acreditar em mentiras e entregar a sua vida, os seus sonhos, o projeto de Deus para ela, para o diabo. A gente não pode mais ficar vivendo de empolgação. A gente tem que viver, fala comigo, por convicção. Mais forte, por convicção. Mais forte, por convicção.
A gente não pode vir, não, vai ter o óleo, o azeite, o corredor de causa, propósito, domingo, jejum, na Santa Ceia. Não, é convicção. É um estilo de vida. A gente não pode mais aceitar os altos e baixos na fé. Não é esse padrão que nós vemos nos heróis da fé, por exemplo. Quando a gente lê lá em Hebreus, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. Não está falando, foi porque estava fácil, porque foi favorável, porque aquele dia foi um bom dia. Não, foi pela fé, foi pela fé. Eles creram, os heróis, os vencedores, quem venceu no passado e quem vence hoje, vence pelos mesmos princípios, pela fé. Eles creram contra a esperança, eles mantiveram a sua fidelidade independente das circunstâncias. Se era boa, se era ruim, se era fácil, se era justo, se era injusto, manteve a consistência, manteve a integridade. Davi foi o mesmo íntegro. Lá nas perseguições, lá na caverna, quando ele teve a oportunidade de matar o Saul, e também lá no palácio. O José viveu com a mesma integridade na casa do Potifar, na prisão, como também no tempo do palácio, onde ninguém podia levantar a mão ou o pé sem ele permitir, onde ele tinha total autoridade, mantiveram o mesmo espírito. Ou seja, a natureza deles não foi mudada pelas circunstâncias, a natureza deles já estava mudada pela fé, pela obediência, pela dependência do Senhor. Então nós precisamos analisar o nosso coração. A natureza do pecador é pecar. É o que sai dele. Por quê? Porque ele ainda mantém a velha natureza. Ele pode ter recebido muitas informações, mas ainda não houve revelação. Ele vive ainda por momentos. Quantas vezes que a gente vê essas coisas, as pessoas vêm alguns dias no propósito, às vezes vêm no primeiro dia, depois não vem mais, vem na empolgação, não vem pela convicção, não busca Deus por convicção, mantém ainda a velha natureza. Muitos ainda não estão dispostos a pagar o preço que exige seguir Jesus. Seguir Jesus tem um pagamento, um preço muito alto, muito caro. O DNA do Senhor Jesus é a santidade, o caráter do Senhor Jesus é a santidade. Então, quando nós recebemos o Senhor, quando eu aceito Jesus, eu recebo uma nova natureza. Antigamente tinha aqueles comerciais das Forças Armadas, em que mostravam aqueles homens fortes nos treinamentos, aqueles equipamentos de guerra imponentes, poderosos, e o candidato, ele se empolgava, com aquela vida, se empolgava com aqueles uniformes, não são lindos os uniformes das Forças Armadas, principalmente da Marinha, aquele branco perfeito, aquela elegância, aquilo é lindo realmente. Mas para chegar ali, naquele ponto, de ter aquele perfil de vencedor, de força, de autoridade, o cara precisou acordar 4, 5 da manhã, lavar um monte de banheiros, abrir mão da sua própria vida em prol do seu país, da sua nação. Então são valores, são princípios, são coisas que muitos não querem mais pagar, acham muito difícil. Não está mais disposto a esse tanto de sacrifício. Então seguir Jesus é exatamente assim. É maravilhoso. Mas nós precisamos abrir mão da nossa própria vida para algo maior, por algo maior. Olha aqui em Mateus 7,18. A árvore boa, fala comigo, não pode. De novo, não pode. Guarda isso. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então a palavra, Jesus falou isso de forma muito clara. Uma árvore boa, ela não consegue dar um fruto ruim, porque é contra a natureza dela. Não adianta falar: Senhor, Senhor, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, mas não obedece, não faz o que eu digo? Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos continuam escravos, mas ainda acreditam que são livres. Estão falando: Senhor, Senhor, não profetizamos. Senhor, eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, fiz a campanha, o propósito, eu levei, convidei gente, fiz trabalho no hospital, evangelizei, fui até ponto de luz, expulsei demônios, fizemos milagres, mas não faz o que eu digo. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitos ainda são escravos, mas ainda acreditam que são livres. São escravos dos vícios, escravos dos desejos, escravos de um temperamento descontrolado, escravos do sexo, escravos da falta de integridade, escravos da mentira, escravos da covardia. Quanta escravidão! Então, se o pecado ainda domina, eu continuo escravo. Se o pecado continua me dominando, eu continuo escravo. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando, fala comigo, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Fala comigo, eu prefiro ser livre de verdade do que viver uma ilusão. Eu prefiro ser livre de verdade do que viver uma ilusão. Quem aceita Cristo recebeu uma nova natureza e se torna parecido com Cristo, se torna a imagem de Cristo. A gente sempre fala aqui, né? A palavra é a única coisa que muda a vida de uma pessoa. Mas não adianta receber a palavra e continuar vivendo da mesma maneira. Porque se eu decido receber a palavra, mas continuar da velha maneira, eu continuo numa escravidão. Nós continuamos na mesma escravidão. Muitos não morreram ainda, não nasceram de novo. Até disse que aceitou Jesus, até batizou nas águas, mas continua na escravidão. Dizem que são cristãos. Se perguntar lá no IBGE, vai falar: não, sou cristão. Mas não vive para Deus. Olha que diz aqui em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, isto é, cultivado, unido a Ele pela fé como Salvador, Ele, fala comigo, Ele é uma nova criatura, renascida e renovada pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala, aproveita as oportunidades, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque não é emoção. Eu preciso ter vontade de estar na presença do Senhor. Ele é uma nova criatura renascida e renovada pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo habita. As coisas velhas, a condição moral e espiritual anterior passaram. Então, se eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Então, aquela condição moral, o que era aquela condição moral que você tinha no passado? Era mentira, imoralidade, era carnalidade, desequilíbrio, o que era? Isso ficou.
aquele jeito, aquela fé, passaram, velhos, daí não cabe mais. Eis que coisas novas vieram, porque o despertar espiritual, fala comigo, o despertar espiritual traz uma nova vida. Então, se as coisas velhas não passaram, então eu não sou um cristão, o cristão que eu tenho que ser. Nada de novo se fez. Eis que coisas novas vieram, porque o despertar espiritual, consciência, despertar espiritual, a consciência traz uma nova vida, a consciência traz mudança, porque a consciência me traz revelação. E se eu não tenho consciência, não tenho despertar espiritual, não tenho revelação, nada de novo aconteceu. Então a gente precisa analisar tudo isso na nossa vida. Muitos ainda estão buscando aquilo que é agradável aos próprios ouvidos, mas a palavra não muda. Não muda o que está escrito. Olha aqui em 1 João 2, por favor. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, fala comigo, não está nele. Então, se eu amo o mundo, o amor de Deus não está comigo, porque eu amo, meu coração já está preenchido de outra coisa. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quais as motivações para buscar Cristo? Quais as suas motivações para buscar Jesus? Você lembra naquela pregação que Jesus fez, uma pregação dura, que muitos abandonaram o Senhor. Lembra que vários voltaram? Sim ou não, pessoal? Mas lembra que os discípulos iniciais ficaram? Judas ficou? Lembra? Sim? Mas os interesses dele não eram o mesmo de Pedro. Ele ficou, ele não foi embora, ele não achou dura o suficiente para ele ir embora, ele ficou lá. Mas os interesses de Judas eram errados. Ele tinha interesses errados, motivações erradas, era uma árvore ruim, que só poderia dar frutos ruins. Então quem vive perseguindo coisas, o mundo e a sua cobiça passam, ele estava na cobiça. Ele estava buscando por coisas, ele gostava de ficar lá na tesouraria porque ele roubava. Então o mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quem vive perseguindo coisas, está buscando as coisas erradas. Se eu venho buscar a Deus, porque eu tenho interesses em pagamento de dívidas, em status, eu estou buscando pela coisa errada. Porque eu aprendo, o Senhor me ensina exatamente o que é a prioridade. Eu busco a Deus em primeiro lugar e todo o resto é acrescentado. Mas muitos buscam apenas pelo que Deus pode fazer. Eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. Mas o propósito eu preciso de Deus. No primeiro momento, sim, a gente chega em Deus com interesse, mas através dessa revelação, a gente vai aprendendo que esse não é o caminho, porque tudo vai passar, mas a palavra, quem permanece na vontade de Deus, permanece para sempre. Então eu começo a perseguir por coisas diferentes, pela coisa certa. Eu tenho algo maior dentro de mim. Então uma vida abundante financeiramente é ótimo, é excelente, é isso que Deus tem para você e para mim. Mas tudo isso vai passar, o carro vai envelhecer, a casa vai precisar da manutenção, tudo vai passar. Mas o que eu recebo de Jesus jamais passará. A gente acabou de ler, uma árvore boa, ela não consegue dar frutos ruins, mesmo que ela não é da natureza, não sai dela. Então, de um cristão só vai sair atitudes de Cristo. Atitudes perfeitas, não. Mas o coração, sim. Olha aqui o que está em Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser, está aberto, pode querer ou não. Se alguém quiser acompanhar-me, fala comigo por gentileza, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que carregar a minha cruz. Eu não carrego a cruz de Cristo, eu carrego a minha. Então, a cruz é a morte. Fala, a cruz é a morte de mim mesmo. A cruz é a morte de mim mesmo. Morrer para a minha carne, morrer para os meus desejos. Então, o que importa são os desejos e as opiniões que a palavra me ensina. O que importa é o que Deus espera de mim. Então, é o que Jesus fala. De que adianta conquistar tantas coisas, ir tão longe, mas fracassar no principal? Fracassar na sua família, fracassar no seu caráter, fracassar na salvação, perder a sua alma. Quem quer viver as promessas que Deus tem para você? Levanta a mão, por favor. Qual que é a direção que Jesus nos diz? Fala comigo, negue-se a si mesmo. Então, se eu quero viver as promessas que Deus tem para mim, é porque Deus tem muitas promessas para mim, exatamente isso, tem mesmo. Depois de negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder, não é mais a minha vontade, é a sua vontade. Pelo Evangelho, a salvará. Então, vai viver a verdadeira vida aquele que perder a sua vida, olha só, isso daí o mundo não entende. Quem vive por informações também não entende, mas quem vê por revelação, esse entende. Então é pegar a cruz, pegar a minha cruz, carregar a minha cruz. Chega de cair nos mesmos velhos erros. A bispa recentemente falou das 3 fortalezas. Lembram dessa palavra, das 3 fortalezas? Jericó, Ai e Gibeão? Levanta a mão quem lembra. Maravilha. Jericó, vocês lembram do que era? Fala, a intimidação. Jericó é a fortaleza da intimidação, do medo. Ai, ela significa ruínas. É engraçado que o nome dela significa ruínas, porque realmente está lá escrito que é uma cidade que não tinha muros. Então tem alguns que vivem nessa fortaleza de Ai. Cidade pequenininha, não tem muralhas. Olha uns 3.000 homens aí que resolve. O que isso significa? O que muitos têm vivido? Têm vivido na fortaleza de Ai. Que nem é uma fortaleza, mas ela cria uma fortaleza. É aquela fortaleza que a pessoa, ela cai nas velhas coisas. O que é a ruína? É coisa velha, não é? Sim ou não? Ela cai nas coisas velhas, ela cai na arrogância, ela subestima, isso daí é bobagem, eu não preciso de tudo isso, eu tenho controle, né? Eu tenho controle, olha as fortalezas de Ai. Eu tenho controle. E tem a fortaleza de Gibeão também, que é a da manipulação, que pode ser também, tanto ser um manipulador, como cair na manipulação, como Josué caiu. Por não ter buscado a Deus, por não ter discernimento espiritual, não ter tido aquele discernimento espiritual. Então a pessoa é passada para trás, é enganada, mas o que acontece? Mas faz na carne, não pede direção a Deus, faz no impulso, faz porque quer ser amigo, quer ser aceito, não quer chatear, aí se mete em problema. Então o ponto que eu quero trazer é que muitos estão com Ai, está na fortaleza de Ai. Ela acha que tem controle, vai fazer do jeito dela e vai dar tudo certo. Tinha pecado, tinha coisa errada, coisa escondida, mas eu tenho controle. Manda uns 3.000 aí, nem tem muralha, pequenininha, nem vai fazer diferença, nem cansa o exército. Aí, o orgulho. Não, está tudo certo, vai dar certo. Vai dar certo, eu faço do meu jeito, vai dar tudo certo. Muitos têm vivido na fortaleza de Ai. Parece tão bobinho, né? Parece tão inocente, mas é aí que está travando, está caindo nas velhas ruínas, nos velhos erros, na velha natureza.
Olha aqui em 2 Timóteo 3. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Isso já Paulo falando naquele tempo. Já estava ruim no tempo dele. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Arrogante não é aquele só que anda de narizinho empinado, não, mas é aquele que faz as coisas sem dependência de Deus. Faz na força do braço, eu dou conta, eu resolvo, eu dou nó em goteira, eu faço do meu jeito. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, não tem jeito mesmo. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Nossa, está falando dos dias de hoje. Então é uma boa, olha, tudo tem um lado bom, né? Então a gente deve estar nos últimos dias. Então Jesus está chegando aí, né? Está voltando. Traidores, precipitados, soberbos, está mais atual do que nunca, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, olha só. Fala comigo, tendo aparência de piedade, tendo cara de crente, fala, mas negando o seu poder. Ó, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, negando o seu poder. Afaste-se dessas pessoas, afaste desses também. Então a gente vive nesse tempo. Pessoas com cara de crente, aparência de crente, mas amantes de si mesmos. Com um estilo de vida que nunca mudou, é o mesmo, a mesma coisa. Nega Cristo o tempo todo, a gente fala, nossa, que absurdo, né? O Pedro negando Jesus, que absurdo. Como é que um homem faz isso com Jesus? Muitos negam Jesus aí umas 30 vezes por dia. Uma vontade, um desejo, uma tentação faz a pessoa já negar a Cristo. É um dinheiro, é um negócio, é uma malandragem, é uma imoralidade. Fala de Deus, mas os frutos, uma árvore boa não consegue, não pode dar frutos ruins. E nem uma árvore ruim pode dar frutos bons. Então os frutos, ela fala de um jeito, mas os frutos não condizem, não mudou a natureza, as coisas velhas não estão no passado. Negam o seu poder, negando o seu poder, afaste desses também. Negam o poder de Cristo, negam o poder da palavra, não levam a sério o que tem recebido. A gente vive num tempo muito difícil de ser crente, porque tem um monte de aparência de crente, mas de natureza velha. Quer o vinho novo, recebe vinho novo, mas é o odre velho, rasga, perde, desperdiça. Então a pior coisa, isso é terrível. Esses crentes que, egoístas, são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, mas tem a Biblinha debaixo do braço, santidade. Então a pior coisa para matar a fé de alguém é a contradição. Olha aqui, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tem cara. A pior coisa para matar a fé de uma pessoa que está perto é a contradição. Quantos pais que matam a fé dos filhos por conta da contradição? Quantos cônjuges que não querem Cristo porque vê contradição no outro cônjuge? Então ele não quer, não vai, ele acha que é só uma religião, ou até pior, né? Melhor ficar do jeito que está do que ir para tal lugar, porque vê uma contradição. Então mata a fé do cônjuge, mata a fé dos filhos, mata a fé dos familiares, mata a fé de colega de trabalho, que está lá, diz que é crente, né? Manda às vezes o programa lá no grupo de trabalho, mas está vendo lá com imoralidade, está vendo lá mentindo para fechar o negócio, está falando palavrão. Então, a contradição está matando a fé das pessoas. É o que diz na palavra, por causa de gente como vocês, que os pagãos blasfemam, falam mal de Deus, xingam a Deus, falam que isso daí é bobagem, por conta de gente assim. Então, quando nós lemos uma passagem como essa, quando a gente para e analisa,
Você tem que se fazer essa pergunta: eu sou a mesma pessoa no trabalho? Eu sou a mesma pessoa na minha casa que eu sou na igreja? Eu sou a mesma pessoa? Deus está vendo a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa aqui, no trabalho, na vizinhança, lá dentro da sua casa, fora da sua casa? O que Deus está vendo? É muito sério, pessoal. Servir a Deus exige um custo. É caro, é difícil, mas tem recompensa. Por outro lado, a pessoa ela não quer pagar esse preço, ela quer fazer tudo do jeito dela. Qual é o resultado? Ela vive aflita, ela vive vazia, ela vive amargurada. Essa é a recompensa dela. Carregar a cruz é difícil? É bem difícil. Mas também viver uma vida vazia é muito difícil. Mas uma tem recompensa, né? Um eu vou ganhar a vida, um eu vou conhecer a verdadeira liberdade, um eu vou saber o que é viver, outro eu vou viver na escravidão. A palavra está cheia de versículos assim. 1 Pedro 4 diz que se para o justo é difícil ser salvo, imagina o ímpio e o pecador. Se é difícil o justo ser salvo, imagina para o ímpio. Se a vida do justo já não é brincadeira, imagina para o ímpio. Ou lá em Provérbios também, que se o justo é punido na terra, ele vai pagar as coisas dele aqui na terra, imagina o pecador, imagina o ímpio. Então, tem só que escolher, né? Qual o preço que eu estou disposto? Jesus disse que seremos felizes, bem-aventurados, quando nós formos perseguidos, caluniados, atacados. Então ninguém ataca a sua fé, ninguém ataca o seu estilo de vida. Então tem coisa errada aí. Se eu vivo enganando, tudo que eu planto eu vou colher. Então se eu vivo enganando, eu vou ser enganado. Por que eu vou ser enganado? Porque eu também vivo me enganando. É um ciclo. Olha aqui em 1 João 2:3. Sabemos que o conhecemos. Como que eu sei que eu conheço o Senhor? Se obedecemos aos seus mandamentos. Lembra que a gente falou no começo? Do entendimento pelo conhecimento, por informação ou pela revelação? Lembram disso? Sabemos que o conhecemos. Eu sei que eu conheço o Senhor se eu obedeço os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, fala comigo, é mentiroso. E a verdade não está nele. Ok? Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, fala comigo por favor, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Tem alguma novidade aqui, pessoal, até agora? Sim ou não, pessoal? Não. Um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. Então não é um evangelho novo. Hoje em dia o pessoal está na moda, né? Criar umas teologias, umas ideias malucas aí. Então tem um monte de teologia por aí que o cara está querendo advogar em causa própria, né? Então ele ajusta a maneira que lhe convém, né? Tem a teologia para aceitar a imoralidade, tem esses dias que eu vi a teologia para justificar o divórcio, né? Que Moisés dava carta de divórcio para todo mundo, e era uma festa, não tinha perigo, não tinha problema de nada. Aí o cara que é tão teólogo, ele só esquece daquele detalhezinho, né? Porque como diz a bispa que agora é o novo bordão dela, né? O povo não lê a Bíblia, mas você que lê a Bíblia, você não é pego nessas idiotices. Jesus falou, sim, Moisés entregou a carta de divórcio, mas não foi assim no princípio. Foi pela dureza de coração de vocês. Então não é assim, esse não é o padrão. Não, porque e tudo que eles não conseguem justificar, que aí faz pirueta, tal, não teve jeito.
Aí ele fala o quê? Erro de tradução. Lembra? Percebeu esse padrão? Não sabe o que é, não sabe ajustar, a nó em goteira não colou, tal. Erro de tradução, é claro, é óbvio isso. É tão claro que é um erro de tradução. Como que ninguém nunca corrigiu essa tradução? A Bíblia é estudada há quantas centenas de anos, né? Por gente séria. Quantas pessoas que traduziram a Bíblia aí, ó. Mas agora com o conhecimento, com o QI das pessoas diminuindo, inclusive, né? Com a inteligência diminuindo, com a raso, antes os caras eram profundos, estudava a vida inteira, traduzia a Bíblia do grego, do aramaico, de tudo. Mas agora descobriram erros. Então, cada um vai na sua conveniência. A palavra não diz que vai buscar a pessoa, muita gente vai buscar a gente que vai falar o que gosta de ouvir, dá aquela coceirinha, né? Eu estou querendo ir ali, ó. Aquilo lá, aquela igreja, porque como a bispa fala nos programas, né? Porque na minha igreja pode isso, na minha igreja não pode isso. Então não é igreja, é a palavra. Mas a pessoa vai onde ela quer ouvir, onde está agradável aos seus ouvidos, agradável à sua carne. Ela não quer agradar a Deus, ela quer agradar a si. Olha aqui em Judas 1. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, só notícia, só coisa boa, né? Senti que era necessário escrever insistindo, fala comigo, que batalhassem pela fé de uma vez por todas. Quando você fala isso, né, de uma vez por todas, tipo assim, vamos de uma vez por todas, não vamos falar mais nisso, vamos passar para uma outra etapa? O Judas estava falando aqui, não é o que traiu, é outro. Batalhem pela fé de uma vez por todas. Né? Não vamos ficar caindo dessas mesmas coisas, vamos romper essa barreira, né? De uma vez por todas, confiado aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, porque sempre vai ter os usados, os que permitem ser usados pelo diabo, né? Então, ó esses teólogos aí dos tempos modernos, né? Que fala tudo que um monte de gente quer ouvir só para se convencer. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça, olha só, isso é NVI, não é alguma tradução que quer ajustar, NVI, tradicional. Fala comigo, transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Então, olha só, essa daí você já conhece. Transformou a graça em libertinagem. Você sabe o que é libertinagem, né? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, a graça pode tudo, você faz tudo, está tudo certo, você vai para o céu, Jesus te ama e Deus é amor. E negam Jesus. Como é que graça sem Jesus? Não tem jeito. Mas tem um monte de infiltrado aí que vai espalhando essa teologia, essa doutrina diabólica, e muitos vão entendendo a graça como libertinagem, como permissibilidade. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, muitos vivem numa vida derrotada porque buscam ouvir os infiltrados, que transformam a graça em libertinagem, quando a gente sabe que, na verdade, graça é um favor, é um poder para resistir, para suportar, para subir o padrão, para elevar o meu nível de fé, de espírito, e não aceder às minhas vontades, às tentações, negando Jesus a todo momento. Tito 1,16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Eu conheço a Deus, mas as minhas obras mostram no que eu acredito. A gente faz o que a gente acredita. Eu posso falar de Deus, mas as minhas obras podem negar a Deus. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra, ou seja, árvore ruim só sabe dar frutos ruins. Então a pessoa fala de Deus,
mas ela mente, ela fofoca, ela é gananciosa, faz negócios ilícitos, diz que vai conquistar o mundo, mas não passa nos mínimos testes da vida, se entrega aos problemas, aceita as doenças. São pessoas ainda que têm uma falta de domínio próprio, desequilibrados, vive com raiva de todo mundo. Aí você pergunta, qual que é a diferença do ímpio? Nenhuma. Porque um cristão, o que ele vai buscar? Ele vai buscar santidade. Vai buscar se afastar da aparência do mal. Ele vai se afastar de pessoas, das más companhias. Ele vai se afastar de negócios ilícitos. Ele vai perseguir a excelência. Ele não é um acomodado, um passivo, um largado, um preguiçoso. Não. Ele é um cristão. Jesus não era preguiçoso, não era sujo, não era largado. Mesmo quando ele estava na cruz, os soldados estavam disputando o manto dele lá. Então ele tinha excelência. As pessoas falavam, ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo de forma esplêndida. Ele faz até os doentes, os cegos. Ele faz tantas coisas incríveis, faz tudo perfeito. Que homem extraordinário. Os soldados, que a função de um soldado é obedecer. Os sacerdotes deram a ordem, vai lá e traz esse Jesus para a gente. Onde você já viu um soldado que volta sem cumprir a missão? A função dele é obedecer. Ele não questiona, ele obedece. Eu falei assim, nunca vimos ninguém falar como ele. Como que você faz isso? O Espírito é diferente. Tinha frutos. Um cristão mostra frutos. Um cristão tem fé demonstrada pelas suas obras. Jesus fez pregações duras. Muitos o abandonaram. Mas aí Pedro vem e fala, Jesus fala, mas vocês não querem também? O Pedro fala, mas vamos para onde, Senhor? Para quem nós vamos? Para quem iremos? Para quem que nós vamos, pessoal? Tem alguma outra saída? Se é difícil buscar a Deus, para qual caminho que a gente vai buscar? Olha o mundo como é que está. Olha o nosso país como está. Então, se buscar a Deus é difícil, a gente vai para onde? Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Se eu não me submeto, se eu não sigo a palavra, se eu não mudo a minha vida por amor ao Senhor, se eu não abandono a minha vida, se eu não morro para mim mesmo, para conhecer o que é viver de verdade, para quem eu vou? Vou ficar com esse meio termo, pisando lá e cá? Eu venho na igreja, mas eu vivo no mundo? Para quem iremos? Olha o nosso país, que devastação que está. Olha as casas, olha quantas abominações por aí. Corrupção por todo lugar, imoralidade por todo lugar, bagunça, injustiça. Para quem iremos, Senhor? Se nós não nos posicionarmos, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa vida? O que vai ser da nossa família? Então, se nós não lutarmos da forma certa, com as armas certas, tomarmos as decisões corajosas, para quem iremos? O que vai sobrar? O mundo já está no pecado já há muito tempo. Já está no maligno, sob a influência do maligno. O Evangelho também tem muitos infiltrados. E muitos que gostam de ouvir os infiltrados. Então nós precisamos tomar as nossas decisões. Uma árvore boa, ela só sabe dar bons frutos. Um cristão, ele tem novos hábitos, novo estilo de vida, novo caráter. Ele não trata as coisas de Deus em segundo plano, porque ele tem entendimento, ele tem revelação. Ele não dizima oferta porque ele quer ganhar dinheiro. Ele dizima oferta porque ele prioriza a Deus. Como diz a palavra, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é o certo a fazer. Honre o seu casamento, por quê? Porque é o certo a fazer. Seja íntegro, por quê? Porque é o certo a fazer.
Obedeça a palavra, seja humilde, seja íntegro. Por quê? Ninguém é assim, ninguém faz assim. Por quê? Porque é o certo a fazer. Estabeleça o padrão certo, seja excelente. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque é o certo a fazer, porque é o que está na palavra. A palavra está me ensinando. Mas enquanto eu tiver apenas as informações, como a gente leu aqui, não é nada novo. É uma mensagem antiga. Enquanto for apenas mais uma informação e eu não pegar como revelação, eu vou apenas fazer acréscimo. Não toque, não coma, porque você vai morrer. Não pode nem tocar, porque senão a gente vai morrer. Vai perder nosso corpo vai morrer. Não, a pior morte é espiritual, porque ela é que me afasta de Deus. Então, nessa noite, vamos tomar as nossas decisões, aquilo que o Espírito falou com você, para que haja realmente um entendimento revelado da palavra, a ponto de você realmente colocar em prática tudo isso que nós recebemos. Amém? Amém. Por gentileza, fique em pé. Eu peço que você feche seus olhos um pouco, que você medite nessa mensagem, em tudo isso que nós falamos, lemos. E se você perdeu alguma coisa, uma mensagem tão importante como essa, volte a assistir. Às vezes você distraiu, chegou atrasado, volte a assistir. Mas não desperdice, não fica pensando, como muitos fazem, não. Depois tem outro culto, depois tem outro programa, não. Cada dia é o nosso portal. Cada dia é o nosso dia, cada dia é a nossa única oportunidade. Então não despreze nenhuma delas. Lembre que a natureza do pecador é pecar. E a natureza de uma árvore, nós percebemos através dos seus frutos. Então eu convido você, com seus olhos fechados, a analisar tudo isso. Como é que nós sabemos que uma árvore é boa? Quando você vai no fruto, você não sabe se a árvore é boa olhando para a casca dela. Você vê que fruto que ela dá. É bom, te aproveita, tem alguma utilidade para o ser humano, ou é venenoso, é amargo, não dá para comer, é seco. Então, pelos frutos nós, eu, você, seremos conhecidos. Então tome essa decisão, em nome de Jesus. Eu vou negar a mim mesmo, Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, eu nego a mim mesmo, eu tomo essa decisão, Senhor. Eu preciso morrer para mim mesmo. Decida. Eu não vou mais fazer, Senhor, a minha própria vontade, mas eu vou fazer a de Deus. Eu vou parar de perder tempo na minha vida. Eu vou parar de apenas receber informações, mas eu vou pedir, Senhor, me dá revelação. Peça ajuda ao Senhor, Senhor, me dá revelação. Porque sem revelação eu não consigo obedecer. Sem revelação nós não vamos obedecer, vai sair do mesmo jeito. Sem revelação não tem mudança, porque se não tiver revelação não tem consciência. Tem que ter consciência para mudar. Decida não mais fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Diga, Senhor, eu não quero mais, eu não vou mais me enganar. Eu não quero mais ser um escravo, Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida a Cristo. Abra mão de tudo aquilo que tem te segurado. Às vezes você tem tentado ter o controle das coisas na força do braço. Lembra da fortaleza de Ai? Eles subestimaram os inimigos e caíram nas ruínas, em coisas velhas. Não caia mais em coisas velhas, não seja mais guiado pelas coisas velhas, pelos desejos, mas que algo novo seja criado. Quando eu aceito o Senhor, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficam para trás, tudo se fez novo. Nós só vamos desfrutar das promessas do Senhor quando nós morrermos para nós mesmos. Então decida isso, eu vou morrer para mim mesmo, Senhor. Eu quero morrer para mim mesmo, Senhor. Eu quero morrer para viver. Eu quero morrer para viver.
só seremos livres obedecendo a Cristo. Quem vive pecando é escravo do pecado. Nós só seremos livres obedecendo a Cristo. Perceba que o mundo que vive na escravidão, ele não percebe que é escravo. O escravo não tem percepção que é escravo. Mas o livre sabe que ele é livre. O escravo não sabe que ele é escravo, ele é um cego. Ele é um cego. Ele não tem revelação, ele não tem consciência. O escravo, ele não sabe que é escravo, mas o livre sabe que ele é livre. Tanto que ele não troca a graça pela libertinagem, ele não confunde as coisas. Ele sabe que a graça é um poder para eu crescer, é um poder para eu avançar, é um poder para eu superar as minhas dificuldades. Cristo te libertou. Não aceita mais voltar à escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não voltem mais ao jugo da escravidão. Não aceite mais a escravidão do pecado, do descontrole, do jeitinho, da arrogância, dos medos, dos sentimentos descontrolados. Não aceite mais essa escravidão. Tem um custo realmente, tem um custo seguir Jesus. Mas muitos continuam se enganando como se fosse um custo muito difícil. É o que eu acabei de falar. O escravo não tem consciência que ele é escravo, então ele acha que o preço que ele está pagando, da derrota, da miséria, da frustração, da infelicidade, não é tão difícil assim, não tão complicado assim. Mas esse é o preço que a pessoa paga, sem recompensa nenhuma. Então vamos pagar o preço da recompensa certa. Quando eu conheço a Cristo, a minha natureza muda. Então analise os seus frutos em nome de Jesus. Você se diz crente, seus frutos são bons. Uma árvore boa só dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim. Você fala de Jesus, você carrega a bandeira de Jesus, mas quais são os seus frutos? Não aceita seu impostor, não aceita seu infiltrado. A evidência de que uma pessoa mudou não é o que ela está falando, mas é o que ela vive. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Senhor, eu vou ser íntegro. Eu já sou íntegro, Senhor, eu não quero mais essa coisa do futuro, Senhor. Não, um dia, não, amanhã, não, agora. Ame a verdade. Jesus sempre falava, eu digo a verdade. Ame a verdade. A verdade dói. A verdade dói muitas vezes, mas ela continua sendo verdade. Ela pode doer, mas ela é a verdade. Então fique com a verdade. Fica com a verdade. Siga Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Seguir Cristo exige muito, exige uma cruz. E a cruz dói, a cruz te deixa preso. Você fica preso, você não tem mais para onde ir, porque você está preso à cruz. Mas olha os resultados. É morrer para si mesmo. Morra para si mesmo para viver a verdadeira vida. Não perca mais tempo, não perca mais vida, porque tempo é vida. Peça ajuda ao Senhor, Senhor, me dá consciência, Senhor. Eu não quero mais ficar preso à consciência de Gibeon, dos gibeonitas, de ser manipulado ou de ser uma pessoa manipuladora. Eu vou derrubar essas fortalezas, a fortaleza de Ai, de ficar mexendo em ruínas, em coisas velhas, empoeiradas, velha natureza, velhos padrões. Derruba essas fortalezas em nome de Jesus. Jesus falou palavras duras, mas não tem jeito fácil. Há o jeito certo, e o jeito certo é o modo de Deus, não tem outro jeito. A palavra não vai mudar. Ou eu mudo, ou eu vou apenas me enganar. Então peça agora ajuda ao Senhor. Se comprometa com o Senhor. A palavra não muda. Ou eu vou mudar, ou eu vou me enganar. Ou nós vamos tomar as decisões corajosas, ou nós vamos viver nas trevas, na escuridão, com muitas informações,
mas sem consciência, sem revelação e sem mudança. Podendo viver a melhor vida que Deus tem para mim e para você, mas aceitando uma vida pequena, aceitando migalhas. E Deus não tem migalhas para nós. Deus tem uma vida poderosa. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Limpa, Senhor, limpa o meu coração. Limpa o meu coração, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Eu não quero mais ser cego. Eu não quero mais ficar cheio de mim mesmo, Senhor. Eu quero me esvaziar. Eu quero conhecer, Senhor, esse amor que eu não conheço. Eu quero conhecer esse Deus que eu não conheço. Eu quero conhecer essa vida que eu não conheço ainda, Senhor. Eu quero me esvaziar do Senhor. Limpa, Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. Se eu disse que eu tenho o Senhor, que eu conheço o Senhor, eu devo andar como o Senhor andou. Eu tenho que me parecer com o Senhor. Eu não quero mais viver uma farsa. Eu não quero mais viver uma fraude. Eu preciso do Senhor. Peça ajuda a Ele agora. Limpa, Senhor, meu coração. Limpa, Senhor. Derrama da sua graça, do seu favor, meu Pai, para que cada um tenha essa força, Senhor, tenha força, tenha autoridade, e rompa, Senhor, rompa com as muralhas, rompa com as fortalezas, com as mentiras, com todo o lixo que tem carregado até o dia de hoje, com todas as muralhas derrubadas, empoeiradas, os entulhos do velho homem, da velha criatura. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós queremos viver. Nós queremos andar como o Senhor, meu Pai. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós queremos nos limpar, meu Pai. Tira a sujeira, tira todo o engano, tira todas as armaduras, meu Pai, do diabo, todas as manipulações, as mentiras, tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de viver uma grande vida, Senhor. Que nós viemos a morrer para viver. Que nós viemos a ter consciência do Senhor, a consciência da liberdade. Que nós viemos a amar o Senhor, meu Pai, a ponto de abrir mão da nossa própria vida, Senhor. Diga a Ele o que você quer do Senhor, diga a Ele. Diga que você o ama. Diga que você o ama, que você precisa dEle. Que você não quer mais viver cego, que você não quer mais viver nessa morte espiritual que te afasta da presença do Senhor. O pior lugar que nós podemos estar é distante do Senhor. O diabo não é um lugar terrível, porque lá habita o diabo. O inferno é um lugar terrível, porque lá não tem a presença de Deus. Então o pior lugar que nós podemos estar é distantes do Senhor, vazios, cheios de mentiras, cheios de nós mesmos. Peça ao Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E não apenas cheio, mas permanecer cheio, Senhor. Eu não quero mais viver essa oscilação espiritual. Eu não quero mais viver essa oscilação espiritual.
Diga que você o ama. Quero ser igual a ti. Diga que você precisa dele. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor. A vida não tem sentido se não for com o Senhor e para o Senhor. Abençoa, meu Pai. Levanta o seu povo. Tira as escamas, meu Pai, dos olhos de cada um de nós, meu Pai. Se ainda havia coisas, se ainda havia escamas, arranca, Senhor. Arranca as escamas. Tira todas as vendas, meu Pai, todas as mentiras, toda escravidão, Senhor. Nos ajuda a enxergar, Deus. Tem misericórdia de nós. Que cada um aqui, Senhor amado, tenha tomado decisões firmes, Senhor. Decisões firmes. Eu não aceito viver uma vidinha qualquer, uma vidinha pequena, que persiga esse padrão elevado, esse padrão de dependência do Senhor, esse padrão de dependência, de carência do Senhor, meu Pai. Eu quero a sua presença. Nós queremos a sua presença, nós queremos intimidade com o Senhor. Nós queremos a sua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre as nossas mentes, meu Pai, não nos deixa mais cegos. Nós vemos a estabelecer esse padrão, Senhor, porque a sua palavra foi enviada, a sua palavra foi lançada, Senhor. Cabe a cada um de nós escolher o que vamos fazer com ela. Se vamos receber apenas mais informações ou revelação. Revelação, mudança de caráter, mudança de espírito, mudança de vida, Senhor. Porque a sua palavra é a única coisa que muda a nossa vida, mas nós precisamos abrir para ela. Nós precisamos absorver essa palavra, para a gente não viver mais as mentiras, os enganos, Senhor. Eu te peço que cada um de nós, meu Pai, saia daqui realmente com definições para a vida, Senhor. Com definições para a vida. Eu te peço. Muito obrigado, Deus querido. Fala profundamente a cada coração, Senhor. Fala profundamente aos corações. Que a sua palavra continue lá, tocando, falando, Senhor, incomodando. Que nós temos essa audição espiritual. Que a gente dê ouvidos ao Senhor, que não seja mais um barulhinho, mais uma palavra, mais um culto. Eu vou embora, esqueço, vou assistir TV, vou mexer no celular, vou amanhã trabalhar e nada mudou, Senhor. Não, isso é a pior coisa que a gente pode viver, Senhor. Uma vida anestesiada. O mundo já é tão anestesiado, com tanto entretenimento, com tantas drogas, medicamentos, distrações, meu Pai. O mundo já vive como zumbi, Senhor. Mas que esse povo, Senhor, o povo de Deus, que recebe a palavra viva, essa palavra que queima, que não aceite ser viver da mesma forma, porque o Senhor nos chamou para sermos luz e sal, ou seja, para sermos diferença. Eu te peço, tem misericórdia de nós, meu Pai. Abençoa cada um que aqui está, abençoa cada um que está à distância. Que a sua palavra venha penetrar nos corações, meu Pai, e dividir alma e espírito antes e depois. Carne de espírito, meu Pai. Alma de espírito. Que a sua palavra venha ter força. Que venha ser a prioridade. Que venha ser o nosso guia, meu Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Muito obrigado. Amém. Amém.